Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 16 do Receios do Além. Gente, para o podcast continuar funcionando corretamente, enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com. Entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros, o link está aqui na descrição do episódio, ou digitem Receios Obscuros no Spotify. E agora vamos para o episódio de hoje. Relato O Dia Santo, enviado pela Ana Cláudia. Olá, Fernando, tudo bem? Me chamo Ana Cláudia e falo de uma cidade do interior de São Paulo. Primeiramente, queria dizer que sou extremamente curiosa com os podcasts Relatos do Além e Receios Obscuros. Apesar do medo que sinto, adoro maratonar todos os episódios possíveis. Agora vou começar o meu relato. É um pouco difícil falar sobre isso, pois tento, de todas as formas, esquecer esse dia, mas não posso negar que é algo que, infelizmente, faz parte da minha vida. Vou tentar contextualizar e enriquecer com o máximo de detalhes possíveis. Bom, o ano era 2017. Eu havia saído da casa dos meus pais e estava morando com a família do meu então namorado. Preciso confessar que não foi um ano fácil. Estava desempregada, longe da minha família, com brigas mal resolvidas, e o meu namoro não era nem de longe um conto de fadas. Eu estava no auge dos meus 19 anos, completamente perdida de mim. Posso dizer também que, naquela época, o namorado não estava bem. Ele arrumava emprego, mas logo era mandado embora, e o mesmo acontecia com a irmã dele. Enfim, foi um ano difícil para todos. Um detalhe que acho importante ressaltar aqui é que a minha família inteira, sem nenhuma exceção, tem um dom mediúnico aflorado. E eu, mesmo nunca querendo, também tenho. Já vi, já ouvi, já senti, e sei que não é algo que eu quero. Evito de todas as formas possíveis. Voltando ao relato, lembro que, em um determinado feriado da cidade, se não me falha a memória, era do padroeiro, estávamos em casa. Já era de noite, e meu namorado recebeu a ligação de um amigo, dizendo que iria a uma lanchonete que, na época, era bem conhecida na minha cidade, e nos convidou para ir também. Lembro que, quando ele me chamou, senti um desânimo absurdo e disse a ele que não queria ir, pois estava com a sensação de que não voltaríamos bem para casa. Nunca soube explicar aquele sentimento. Era um aperto no coração, uma vontade descontrolada de correr. Mas, após muita insistência por parte dele, acabei cedendo. Por incrível que pareça, foi uma noite de muitas risadas e conversas, e poderia ter sido uma boa noite se tivéssemos pego o caminho de casa quando a lanchonete fechou. Depois dali, resolvemos ir para a praça. Estávamos bebendo, fumando e trocando ideias. Lembro que, naquela noite, muitas pessoas vieram falar com a gente, algo que não era muito comum. Entretanto, 2 pessoas em específico me chamaram a atenção. Não sei se isso tem algo a ver, mas a minha intuição me leva a pensar que sim. Essas 2 pessoas focaram muito em conversar com um amigo do meu namorado e com ele. Conversaram tanto que o papo começou a tomar um rumo estranho. De verdade, não sei qual era a intenção, mas a noite não acabou bem. Chegou um determinado horário e a polícia passou. Acredito que já eram mais de 3 horas da manhã. Como os meninos haviam bebido, não podíamos sair de carro. A ideia, então, era esperar a polícia ir embora para que pudéssemos sair também. Porém, enquanto estávamos sentados ali esperando, os 2 começaram um papo muito, mas muito esquisito. Eu e a namorada do amigo do meu namorado começamos a ficar com medo. Percebemos que ali já não eram mais os 2, mas sim outras pessoas. Nesse momento caiu a ficha e percebi o perigo da situação.
Tudo ficou estranho. Parecia que dava para ouvir o silêncio da cidade. Lembro de ter ido até a santa que fica no meio da praça, mas, no auge do meu nervosismo, não consegui fazer nada. Corri até a casa do padre, mas ele disse que não podia nos ajudar. Foi então que resolvemos ligar para a irmã do amigo. É importante dizer que, nesse momento, os dois haviam sumido e ficamos sozinhas na praça. Sem saber exatamente o que dizer, tentamos explicar a situação. Ela veio até nós e ficamos rodando pelas ruas para ver se os encontrávamos. Depois de algumas voltas, encontramos o amigo. Lembro até hoje dele parado em frente a uma casa de esquina, com os braços abertos. A irmã dele, ao ver essa cena, parou o carro e o colocou para dentro. Ele estava naquela loucura, relutando para entrar, demonstrando que ali era tudo, menos ele mesmo. Quando finalmente entrou no carro, ele começou a falar coisa com coisa, e nós, aflitas, começamos a perguntar onde ele tinha ido e onde estava o meu namorado, mas ele não respondia. Porém, houve algo que eu disse que fez ele baixar a cabeça. Ao levantar, ele parecia ser ele mesmo novamente, como se tudo tivesse se dissipado. Não havia mais nada ali além dele. Claro que ficamos assustadas, sem entender nada. A irmã dele, é claro, achava que era por causa da bebida. Agora nossa missão era encontrar o meu namorado. Depois de algumas voltas e quase desistindo, avistei-o. Ele descia uma das principais ruas com os braços abertos, parecendo perdido. Não sei como descrever aquela cena. Paramos o carro e eu reuni toda a coragem que tinha e que não tinha para colocá-lo dentro do carro. Ele estava completamente relutante, dizendo que não iria entrar. Eu insisti, dizendo que precisávamos ir para casa, porque a mãe dele o esperava. Com muito custo, consegui colocá-lo no carro. No caminho até a nossa casa, ele começou a dizer muitas coisas que, sinceramente, não consigo lembrar. Ele bateu com a cabeça no painel do carro. Estava extremamente nervoso e agitado. Quando chegamos, gritei pela minha sogra, que sempre foi uma católica fervorosa e cheia de fé. Ele seguiu minha sogra até o fundo da casa, mas se recusou a entrar. Foi então que liguei para minha irmã, pois meu cunhado era pastor e, mesmo não querendo acreditar no que estava acontecendo, sabia perfeitamente do que se tratava. Colocamos os vizinhos para fora. Minha cunhada e minha sogra saíram também, e trancamos ele na garagem de casa. Em meio ao devaneio, ele oscilava entre momentos de consciência, nos quais pedia para chamar uma amiga, e momentos de fúria. Naquela altura do campeonato, ligamos para todas as pessoas possíveis. Vizinhos próximos vieram para ajudar. Lembro que ele demonstrava uma força absurda. O portão da garagem era de ferro e ele conseguiu tirá-lo do lugar, empurrar o carro e até amassar outro portão que dava acesso às casas. Quando meu cunhado chegou, começaram as orações. Com muito esforço e batalha, o que estava ali foi embora. Aprendi, naquele dia, o peso que um feriado santo pode ter e o quanto é um momento sensível para nós, aqui no mundo físico. Desde então, evito estar na rua nesses dias, evito beber e frequentar lugares com energias pesadas. Depois daquele dia, nada foi como antes. Havia algo estranho no ar, uma sensação pesada que pairava sobre tudo. É claro que é um assunto do qual não gosto de falar e tento esquecer com todas as minhas forças. Depois desse episódio, ele relatava tanto a mim quanto aos parentes que se lembrava de algumas coisas. Nunca quis saber o que ele lembrava, nem o que, de fato, aconteceu naquele dia. Bom, Fernando, é isso. Espero que o relato tenha ficado bem detalhado. Quando possível, volto com mais histórias. Beijos. Ana Cláudia, um beijo para você. Muito obrigado pelo seu relato. Fiquei bem curioso em alguns aspectos de quem eram aquelas pessoas que você achou estranhas e que começaram toda essa história, né? Porque teve essa conversa antes, estava tudo bem, e aí depois começou a ficar tudo muito estranho e até mesmo eles dois tiveram atitudes diferentes, né, a partir desse momento. Então a minha pergunta seria, quem eram essas pessoas, como elas se pareciam, por que que elas eram tão esquisitas e deram essa sensação para você de que tinha algo errado, né? Mas a princípio, quando você comentou que vocês estavam bebendo e tudo mais, já eram mais de 3 horas da manhã, eu fiquei pensando se essa atitude deles, né,
do seu namorado e do amigo não eram somente bebida, né? Às vezes as pessoas estão bêbadas e fazem coisas estranhas mesmo. Porém, quando você conhece uma pessoa, você sabe como ela age quando ela bebe demais. Pode até ser que ela age diferente em algum momento, mas na maior parte do tempo, você já conhece mais ou menos como é. Dessa vez você sentiu, né, que tinha algo muito errado. A própria mãe dele sentiu também, e todo mundo se juntou ali, prendeu ele na garagem. Realmente, vendo todos esses detalhes assim que você contou, me parece que foi alguma coisa sobrenatural mesmo. Algum espírito ali se apossou dele, né? Não parecia que era ele agindo ali, parecia que era outra pessoa. E por tudo que você disse, realmente deve ter sido uma experiência muito traumatizante para você. E agora vamos para o próximo relato. Covid-19. A pessoa preferiu não se identificar. Essa é a história da época mais horrível da minha vida. Foi um pesadelo durante a pandemia. Vou trocar todos os nomes que porventura eu citar, porque não quero me identificar. Também preciso explicar o contexto antes de narrar os fatos, para que vocês possam entender toda a situação. Eu estava casada havia 7 anos. Não tínhamos filhos, mas era um casamento maravilhoso, onde meu marido, aqui podemos chamá-lo de André, e eu sempre nos respeitamos. Crescemos juntos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e raramente brigávamos, pois éramos felizes. O André tinha um pub famoso aqui na cidade, que administrava junto com o irmão e o pai. Era um negócio muito lucrativo. Além disso, ele era mixologista e fazia muitos coquetéis e drinks. Eu era gestora comercial de uma empresa que possuía 10 lojas de calçados na cidade, nos arredores e no interior. Minha função era fazer a gestão comercial dessas lojas e lidar diretamente com os gerentes e a diretoria. Em 2020, eu tinha 36 anos e foi nesse ano que ocorreu o primeiro lockdown na minha cidade por causa da pandemia de Covid-19. Coincidentemente, naquele dia, estávamos nos mudando para o nosso novo apartamento, conquistado com muito trabalho de ambos. Era um imóvel bem localizado, numa região nobre da capital, decorado por uma arquiteta do jeitinho que sonhávamos. Ficou lindo. Estávamos muito felizes. Era o nosso imóvel próprio e o primeiro dia nele. Mas também era o início do isolamento social e, por isso, não conseguimos curtir o nosso novo lar. Minha cidade parou. O pub do André teve que fechar e todas as lojas da empresa em que eu trabalhava também fecharam. As ruas estavam desertas e ficamos presos em casa, sem poder sair para lugar algum. Na primeira noite no novo apartamento, brigamos por algo banal. Fui me deitar com raiva dele. Dormi mal e acordei várias vezes durante a madrugada. Em uma dessas vezes, vi uma sombra muito grande passando lentamente por cima de mim e caindo ao chão. No início não entendi o que era aquilo, mas, quando caiu, fez um baque forte e depois um som de algo se arrastando. Dava para ver, mesmo na escuridão do quarto, algo disforme, grande e escuro se movendo no chão. Fernando, tremi da cabeça aos pés e gritei apavorado. Achei que fosse algum invasor no quarto, talvez um ladrão se arrastando sorrateiramente no chão. O André acordou assustado e acendeu a luz. Não havia nada no chão. Eu estava tão aterrorizada que comecei a chorar. Tentei explicar o ocorrido, mas ele ficou irritado, me chamou de histérica e brigamos de novo. Com raiva, ele saiu do quarto e foi dormir no sofá, me deixando sozinha. Eu estava com muito medo de dormir sozinha e sem sono algum. Em casa, o André tinha um bar com bebidas importadas e caras, que ele usava para criar os seus coquetéis. Era o xodó dele, e ele tinha muito ciúme desse bar. Peguei escondido uma cachaça especial e tomei algumas doses, o suficiente para me embriagar e conseguir dormir. Na manhã seguinte, o André estava com marcas grandes de arranhões nas costas. 4 marcas, que iam da nuca até a cintura. Não estava ferido, mas as marcas estavam bem avermelhadas. Ele veio tirar satisfação comigo, acusando-me de ter feito aquilo enquanto ele dormia. Fiquei muito chateada, porque nunca o agredi. Ele é um homem grande e eu uma mulher pequena. Não fazia sentido ele pensar isso, pois sabia que eu sempre fui tranquila e pacífica. Mas, na cabeça dele, era lógico. Se não foi ele, só poderia ter sido eu. Fernando, absolutamente não fui eu.
Fiquei magoado e não contei a ele sobre o que aconteceu comigo no quarto na noite anterior. Todos os dias eu assistia aos noticiários sobre as mortes pela Covid-19. Fiquei paranoica. Conversava pelo WhatsApp com minha irmã, que é médica, e ela me relatava o caos nos hospitais. Isso só aumentava minha ansiedade, a ponto de eu acreditar que algo muito ruim estava prestes a acontecer comigo ou com a minha família. Comecei a beber todos os dias para tentar me acalmar. Algo inédito para mim, que, até os 36 anos, nunca havia experimentado uma ressaca. Poucos dias depois, começamos a ouvir barulhos estranhos no apartamento de cima. Parecia que o chão estava sendo arranhado, acompanhado de um som metálico, como o de uma moeda pesada caindo no chão. Esses barulhos continuaram por dias, tanto durante o dia quanto à noite. Não era algo insuportável para reclamar com a síndica, mas era incômodo para quem estava preso em casa no isolamento. O André começou a agir de forma estranha e grosseira. Eu atribuía isso ao estresse da mudança e do isolamento, mas parecia que ele estava incomodado com a ideia de ficar trancado comigo no apartamento pelos próximos dias. Comecei a desconfiar de suas atitudes e tentei vasculhar o celular dele, procurando por alguma pista de traição. Ele me flagrou e tivemos uma briga horrível. Ele disse coisas terríveis e eu me senti tão irritada que quase o agredi fisicamente. Naquela noite ele foi dormir no sofá de novo. Enquanto estava sozinha no quarto de madrugada, acordei sentindo algo arranhando debaixo do meu colchão. Levantei tremendo e acendi a luz, mas aquilo não fazia sentido, já que a cama era box e não havia como algo estar ali embaixo. Achei que tivesse sonhado, mas quando fiquei de pé, o som recomeçou. Era o mesmo som de arranhado que ouvíamos no apartamento de cima. Gritei pelo André e saí correndo pela sala. Nesse momento, ouvi a voz do André na sala dizendo: "Sai daqui! Vai embora! Sai daqui!" A princípio pensei que ele estivesse dizendo isso para mim, ainda com raiva da nossa briga, mas ele não estava falando comigo. Quando cheguei à sala, vi o André de pé, com as mãos erguidas, olhando para todos os lados e mandando algo embora. O pescoço dele estava com um arranhão feio, mas ele não quis me contar o que aconteceu. Continuava com raiva de mim. Dias depois, recebi a notícia que minha mãe havia sido entubada e o meu tio falecera de Covid. Não era permitido realizar velórios para vítimas de Covid durante o confinamento. Também não podia visitar o hospital. Nem sequer consegui fazer uma videochamada com a minha mãe no dia anterior à intubação. Ela ainda estava viva, mas eu morria de medo de que não voltasse mais. Acompanhei o velório do meu tio online. Apesar de não ser permitido o velório, realizavam um ritual rápido e simples com o caixão lacrado. Comecei a beber todos os dias para tentar aliviar o medo e a tristeza, e, diariamente, André e eu brigávamos. Certa vez estávamos jantando, quando vimos uma mulher na janela olhando para nós. Era a mesma mulher que eu havia visto durante as 3 paralisias do sono nos dias anteriores. Mas morávamos, e ainda moramos, no 9º andar, e era impossível alguém estar do lado de fora da janela, a menos que fosse por rapel. Ela desapareceu em questão de segundos, como se fosse fumaça. Tenho certeza de que o André e eu vimos. Não era uma pareidolia, nem uma alucinação coletiva. Era uma mulher na janela, do lado de fora, no 9º andar. Levantamos imediatamente, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, os barulhos no apartamento de cima começaram de novo. O som de arranhões e o de uma moeda pesada caindo. Mas, dessa vez, o som da moeda parecia vir de dentro do nosso apartamento, como se uma moeda pesada tivesse caído próximo de nós dois. O som foi tão alto que me deixou arrepiada só de lembrar. Fernando, o susto foi tão grande que comecei a passar mal. Tive taquicardia e minhas mãos ficaram geladas. Pegamos algumas coisas básicas e descemos para a garagem, onde entramos no carro. André dirigiu por alguns quarteirões e estacionou. Não tínhamos para onde ir. Os pais dele estavam isolados em casa com Covid. Meu pai também estava doente, com a forma leve da doença, e minha mãe estava entubada no hospital. Não podíamos ir à casa do irmão dele,
pois a esposa havia dado luz recentemente e o bebê era de alto risco. Minha irmã e o marido, ambos médicos, estavam lidando diretamente com pacientes de Covid e não nos permitiriam ir para a casa deles, e eu entendi. André, então, ligou para um amigo que tinha um hotel na cidade, fechado devido ao lockdown. O amigo estava em uma fazenda fora da cidade e as chaves do hotel não estavam acessíveis. Sem opções, passamos a noite no estacionamento aberto de um shopping que conseguimos invadir. No dia seguinte, voltamos para casa. Foi então que descobri que eu estava grávida de 9 semanas. Foi uma gravidez horrível, porque eu sentia cólicas o tempo inteiro. Vivia tomando analgésicos para tentar aliviar. Apesar disso, eu estava feliz, pois, aos 36 anos, já havia enfrentado muitas dificuldades para realizar o sonho de ser mãe. Na mesma semana, porém, minha mãe faleceu. Foi como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. A partir daquele dia, entrei em depressão. Como se não bastasse, a síndica entrou em contato com André, informando que os vizinhos estavam reclamando de barulhos vindos do nosso apartamento. Ela perguntou se ainda estávamos fazendo alguma reforma, pois o vizinho do andar de baixo e a vizinha do apartamento ao lado, parede com parede, estavam incomodados. O vizinho de baixo dizia ouvir arranhões no chão, e a vizinha do lado reclamava de arranhões na parede, dia e noite. André explicou que os barulhos vinham do apartamento acima do nosso, mas a síndica confirmou que aquele apartamento estava desocupado desde antes de nos mudarmos para o prédio. Foi constrangedor, mas o medo que eu sentia era maior do que qualquer constrangimento. Quando estava com 18 semanas de gestação, tive novamente a mesma paralisia do sono. Algo apertava minha barriga, mas dessa vez não consegui identificar se era a mesma mulher. Apenas enxerguei uma forma escura sobre mim. 3 dias depois, perdi o meu bebê. Resumindo, o pub da família do André não resistiu e faliu. A empresa em que eu trabalhava fechou quase todas as lojas, restando apenas 2 na capital, e eu fui demitida. O medo de não conseguir pagar as contas do novo apartamento era avassalador. Cheguei a quase pedir o divórcio, e André e eu nos separamos por cerca de 4 meses. As coisas começaram a melhorar quando pedimos ajuda a um pai de santo, que chamarei aqui de Osvaldo. Eu o conhecia de um terreiro de Umbanda que havia visitado algumas vezes no passado. Também procurei um psiquiatra e uma psicóloga, porque minha depressão era tão grave que eu mal conseguia sair da cama. Hoje, André e eu estamos juntos e felizes, como sempre fomos, mas ainda não conseguimos ter filhos. Acredito que coisas paranormais são assuntos espirituais e, por isso, naturais, podendo nos alcançar. Osvaldo, a esposa dele e mais 2 pessoas do terreiro vieram ao nosso apartamento algumas vezes e resolveram a situação. Nunca mais tivemos algo parecido. Contudo, ainda sinto muita raiva dessa entidade que destruiu a minha vida. Obrigada por ler a minha história. Olha, muito obrigado por esse relato assustador e muito bem contado, descrito, todas as situações, todo o contexto ajudou muito para entender perfeitamente o que aconteceu. Por si só, o relato já é horrível, tendo em vista que muitas coisas ruins aconteceram na sua vida, você teve muitas perdas durante esse tempo da pandemia, além dos conflitos com o seu marido, mas, me atendo mais ao lado sobrenatural do seu relato, eu achei ele bem assustador. Esses barulhos que você e seu marido ouviam, primeiramente dos arranhões e a moeda caindo no andar de cima, mas depois vocês descobriram que não tinha ninguém lá, e esse barulho começou a acontecer na casa de vocês também. O seu marido chegou a ser arranhado algumas vezes ali, durante essa situação toda, o que na minha opinião é bem assustador, pensando que o que será que arranhou ele, né? Em que momento arranhou? Tudo bem, foi naquele momento que ele estava dormindo, mas imagina ali o arranhão aparecendo do nada, né? Sendo que não tinha de fato alguém ali arranhando ele. Ainda bem que vocês conseguiram conversar com o Pai de Santo e resolver a situação espiritual de vocês, né? Ele conseguiu dar um jeito ali em tudo aquilo, e nesse momento vocês estão juntos e felizes. Que bom, mas ao mesmo tempo, realmente a situação toda foi muito assustadora. Envolver essa entidade aí, que talvez fosse algum obsessor, que se aproveitou daquele momento de pandemia em que você e o seu marido possivelmente estavam com vários pensamentos ruins, né? Com medo, e todos esses sentimentos foram atraindo esse espírito
que acabou tornando tudo muito pior. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço que enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com e que entrem no meu podcast, o Receios Obscuros. O link está aqui na descrição. Um beijo a todos e até o próximo episódio.